Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Temp Talk. E hoje é um dia muito especial, um episódio super especial. Estamos recebendo no escritório Ota Albernaz, aqui na figura do Eduardo, Edu e a Tati. A Tati não pôde estar conosco hoje. Edu, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Temp Talk. Você é uma figura super carismática que a gente gosta demais, um parceirão nosso de longa data. Seja muito bem-vindo ao terceiro Temp Talk. É um prazer ter você conosco hoje, aqui na Temper Valley. Muito obrigado aí por todo o carinho, né? Por ser super parceiro. A gente se conheceu há bastante tempo atrás, tem acho mais de 10 anos. Mais né? de 10 anos. A gente vê toda essa sua trajetória, né? De desenvolvimento, tecnologia, né? De aprimoramento técnico, né? Então a gente está super orgulhoso também de poder estar aqui, participar, passar um pouco da nossa história, conversar um pouco contigo e com, enfim. Realmente é uma parceria que nasceu em 2014, 2015, vários projetos, né, Edu? E é uma grande satisfação quando a gente olha para trás e vê um legado de obras, de projeto, entregues, né? E o escritório sempre presente. Eu falo o seguinte para quem me conhece. O escritório Ota Albernaz, na consolidação da Temper Valley, foi muito importante. O Edu, ele sabe do carinho e reconhecimento que eu tenho pelo escritório Ota Albernaz, Edu. E, de novo, a Temper Valley, ela vem crescendo a cada vez mais, mas muito passa por vários arquitetos. Mas vocês, principalmente em São José dos Campos, foi fundamental para aquilo que a Temper Valley é hoje. Então, gratidão, você e a Tati, por toda a confiança que vem depositando na Temper Valley ao longo desses mais de 10 anos. Edu, vamos falar agora sobre o início da trajetória do seu escritório, do Ota Albernaz. Conta pra gente como é que começou a história do Ota Albernaz, como é que surge, de onde vem? Sim. Fala lá, vamos voltar lá no comecinho, como é que tudo aconteceu? Então, a nossa história, ela começa na faculdade ainda, sabe? Então, né, a Tatiana é de São José e ela foi fazer faculdade no Rio, né, em Niterói, na Federal Fluminense. Foi em 2001, mais ou menos. E aí, no decorrer dos segundo período, a gente acaba se conhecendo dentro da faculdade, né, ela é caloura. E aí, dentro desse relacionamento, a gente começou a entender, né, a capacidade de cada um ali, né, enfim, a atividade. E a gente começou a desenvolver trabalho juntos, né? Então a gente percorreu bastante desses 3 anos e meio, 4 anos em conjunto, fazendo projetos juntos, enfim. E a partir do momento que a gente se forma, né? A gente estava no Rio, trabalhando em outros escritórios, a gente resolve, né, dar um passo a mais e querer, né, desenvolver o nosso próprio negócio. Quando é que vem para São José dos Campos? Isso, viemos para São José em 2006. E é aquele início, né, de desafios, né, nessa época a gente não tinha ainda essa comunicação hoje, né, digital, ela era ainda muito inicial, então era muito ainda de portfólio, manual, né, impresso. Você lembra do primeiro projeto? Sim. Primeiro trabalho, você lembra? Sim, sim. Um dos primeiros trabalhos foi no condomínio dos pais da Tatiana. A gente colocou nossa propaganda no jornalzinho, né? Não tinha Instagram ainda, né, Edu? Na época a gente era dueto, né? Eu e Tati. Essa vocês não sabiam, em dueto. Hoje o Ota Albernaz é o antigo dueto. É verdade. E aí, nesse primeiro trabalho, né, a gente acabou conhecendo, né, a empresa do Cunzolo, né, do Rodolfo, né, que é uma empresa grande aqui na parte de infraestrutura, né, de guindaste, enfim. Até muito importante porque é um projeto de início, né, então é um projeto que ainda você não consegue ainda, né, desempenhar muita criatividade, é um projeto um pouco mais funcional, um projeto mais direto, né, com redução até de orçamento, né, para se viabilizar. Mas a gente realmente, dentro desse esforço, né, e desse crescimento, a gente foi buscando outros patamares, né? Então, Edu, a gente está falando aqui de 20 anos de carreira, mais ou menos, então, né? Isso, 2005, 2025? Isso, vamos colocar que são 20 anos. 20 né? anos. Mas se a gente for pegar, né, pela nossa experiência de CNPJ, né, de consolidação, isso tem bem menos. Bem mas, menos, enfim, né? Isso, né, é um crescimento e um aprendizado que a gente vai, né, caminhando. Talvez os últimos 10 anos tenha a proporção da marca Ota Albernaz, né, do reconhecimento, né, dos projetos. Né? Isso vem devagar. Edu, e o que move o escritório de vocês, como escritório de arquitetura? O que move? Qual que é a grande paixão de vocês? O que move, assim, a questão da experimentação, sabe, de criar algo novo, né, de fazer algo que transforme a vida das pessoas, né, da família. Né? A gente fala muito sobre família, né, porque não é só um indivíduo, né, a gente trabalha, né, com nossos filhos, né, com toda a parte, né, dos amigos, enfim. Então a gente tem que trabalhar bem essa questão da família para realmente transcender um pouco o que é o morar, né, o que é o viver bem. Você pega um tema família, né, Edu? Quando fala de família, quando vai fazer o estudo de um projeto, eu sei porque você fez o projeto para a gente, ainda vai fazer, né? A gente está ainda na fase de estudo, sim. E tem todo um entendimento, né, da família que vai morar naquela residência,
o do briefing inicial, das Sim. vontades, dos Com costumes, certeza. né? Sim. Eu acho que depois que você vê a casa materializada e pronta, deve ser muito gratificante, né? Com certeza. No final, assim, o cliente tem que se identificar, né? Então, essa sensação sua com o projeto é fundamental. E as pessoas também, elas vão mudando de opinião, elas vão crescendo, elas vão sempre se transformando. Então, um projeto, né, hoje, ele é diferente daqui a 2 anos. Então, dependendo do que for conversado, né, do amadurecimento de cada um, a gente vai alterando algumas questões internas, né? Porque você vai tendo experimentações novas, você, olha, surgiu uma oportunidade nova. Não, vamos debater e vamos melhorar isso, entende? E passa por fazer, Edu, um projeto sempre preocupado em ser um projeto atemporal? A Sim. casa de hoje, por exemplo, daqui Com certeza. 3, 4, 5 anos, ela ser uma casa ainda com certeza. contemporânea? Sim, Tem sim. essa preocupação na hora de fazer o projeto? Com certeza, né? Acho que a arquitetura está muito vinculada ao seu tempo, né? Então, a gente tem que saber trabalhar muito bem isso. A personalidade de cada um, a identidade de cada um tem que ser bem preservada, né? Para a gente não criar algo que a pessoa não se identifique. Mas a questão da temporalidade, de criar um projeto que ela viva o seu tempo, né? E ela tenha, vamos dizer, não fique datada, é importante. Mas, assim, cada época vai passando e então vai traduzindo, você consegue entender, né, esses períodos, né? Porque está muito vinculado à tecnologia, né? À transformação, né? Enfim, de equipamentos, né? De materiais, então isso vai meio que, tem épocas marcantes, né? E Edu, eu não me recordo onde foi que eu pesquisei, se foi uma matéria no Instagram, alguma coisa, algum meio, que falava da falta de identidade do dono da casa, do proprietário que vai morar na casa, com o projeto. Sim. Às vezes a pessoa não conversa com o projeto, não tem nada a ver. A pessoa pode ser do agronegócio, a pessoa às vezes entende? A identidade da casa não é a identidade da pessoa. Existe um protótipo de beleza, um protótipo da arquitetura que tem que, às vezes, respeitar quem vai conviver na casa, né? E tem essa preocupação, né, Edu? Sim. De não fazer uma casa padrão, e sim uma casa que respeita a identidade de quem vai morar nela, né? Tem várias linhas de raciocínio que englobam essa questão, né? Então, assim, se a gente for pensar em termos de mercado, né? Se a gente for tirar um pouco a arquitetura, mas em termos de negócio, realmente o padrão, ele facilita a venda e ele facilita também um pouco a questão de status. Tá. Então, assim, a pessoa, ela não tem essa identidade, né, preservada ali, porque ela perdeu a identidade dela, mas ao mesmo tempo ela está Se um dia ela vender a casa está contemporânea, então ela pensa como conversa... um negócio, né? Ela pensa também como um padrão que é importante também, ela tem seu valor, mas ao mesmo tempo ele não reflete, então a pessoa ela não se sente pertencente ao espaço. Então você vende uma marca, né? Olha, eu quero isso. Na verdade, a gente está vendendo um resgate da essência da pessoa. Como é que as pessoas vão viver ali dentro, se tornando melhores, entende? Para incentivar os filhos a terem mais criatividade, ou para ela se sentir bem, para ela se reconectar com a família, ela querer voltar para casa ao invés de viajar, né? Então, se você consegue desenvolver bem esse trabalho, você consegue, além de resgatar a identidade, tornar aquele ambiente muito mais prazeroso. Não é qualquer, né, vamos dizer, qualquer pessoa que vai querer comprar aquela casa, porque ela não vai se identificar, entende? Mas se você entender, né, todo o carinho, todos os detalhamentos, tudo que foi pensado, você vê que é realmente uma casa que tem personalidade. Puxa, Edu, você tocou num ponto agora importante, né? Eu estava preocupado aqui em relação a criar uma identidade da casa com quem vai morar. Sim. Mas você entrou num caminho agora que eu não tinha ainda parado para analisar, que realmente se essa casa é uma casa definitiva, de repente a pessoa não vai querer vender, e realmente faz a casa muito pensada naquela identidade, ela fica, de repente, para mim, quando for comprar, depois não faz sentido. Tem essa questão de não tornar ela também vamos dizer, um elefante branco, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, ela, assim, tem diversas... que não tem um certo e errado. Entendi. Entende? Tem um propósito, tem um discurso ali. Se esse discurso está bem embasado, qualquer pessoa que vai olhar essa casa, pode ser que ela seja a casa mais exótica possível. A pessoa vai se identificar. Vai ter uma pessoa que vai parear com essa casa e falar, cara, essa casa, ela me representa, gostei da identidade. A gente já fez algumas casas, né, até em São José, que elas são todas feitas em concreto ou madeira, que assim, as pessoas passam e falam, caramba, eu moraria nessa casa. Legal. A pessoa se identifica, até falar, essa casa está à venda, né? Alguns clientes comentam, sabe? Agora, o cliente que passa toda essa história, né, desenvolvendo o trabalho, ele no final, ele hesita. Ele não vende essa casa, ou ele não... Por quê? Ele vê que ali teve um carinho e teve um desgaste, né? Porque construir realmente envolve muitas pessoas, né? São muitos profissionais, então acaba gerando um apego, né? Mas ao mesmo tempo, quem trabalha com negócio e gosta, né, de usar isso como um trampolim financeiro, enfim, alguma coisa nesse sentido, também consegue também tirar. Mas assim, é um mercado mais restrito. Então, se a gente for pegar de uma maneira, se a gente for falar com talvez um profissional que é da área de vendas, o que ele vai querer? Ele vai querer liquidez.
Ele não vai querer algo que é mais difícil De vender. vender. Porque é dinheiro no bolso, entende? Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando você tem uma identidade bem resolvida, e a pessoa, aí vai ter uma pessoa que vai se identificar com essa arte. Né? Ou seja, né, Edu, dá para atender as duas coisas. Dá para criar uma casa que conversa com quem vai morar, uma casa com identidade da pessoa que vai morar naquela casa, e também uma casa, se no futuro a pessoa resolver desfazer e vender, ela... Sim, é óbvio que quando a gente trabalha muito mais essa questão da experimentação, de criar algo novo, até para o escritório, para a gente, tem um pouco mais assim, de... não empenho, né? Porque para todos os projetos, todos os clientes, a gente oferece o mesmo empenho, mas ele brilha mais os olhos, né? De você fazer, caramba, olha, vamos experimentar uma nova oportunidade de morar. Então o pessoal, a equipe, todo mundo gosta, né? Então a gente tem alguns projetos até, também em São José, que eles estão recentes, né? Estão finalizando agora, que são bem ousados, né? Então, tem projetos, né, que a gente desenvolveu que realmente tem uma identidade forte, né? E não é para qualquer um que vai entender. Tem muitas pessoas que olham e falam, caramba, isso não é uma residência. Não, é uma residência. Legal. Ela tem um discurso muito bem embasado, que aí no final, quando as pessoas entendem, ela começa a respeitar um pouco mais. Passando agora pela parte da criação. Como que nasce um projeto, a parte de criação do escritório? Então, cada cliente, né, é diferente. Né? Então a gente entende muito assim, cada cliente ele tem ele é incrível e singular. Então se você conseguir investigar bem, né, fazer um diagnóstico bem elaborado, tirar um pouco da zona de conforto dele, né? Então a gente gosta muito de fazer umas provocações. A gente entende que uma casa, ela não é um produto que você olha e fala, eu queria morar dessa maneira. Tipo, não, dá para se morar de diversas maneiras, dá para se morar assim, sempre pensando na questão de aconchego, né? De questão de ser uma casa bem ventilada, iluminada, né? Sempre trazendo essas qualidades, né, ambientais, isso é fundamental, a questão de sustentabilidade nem se fala, né, porque em todos os projetos a gente imprime muito bem isso, mas a parte assim, de investigar, entender o cliente, buscar na raiz, assim, putz, olha, quais são as memórias afetivas de infância, várias questões que em cada vida de cada pessoa existe, né, algum resgate histórico ali que a gente gosta de pontuar e trazer isso em debate, sabe? E ela vai ajudar depois no processo de criação do projeto. E aí é óbvio que depois, e é óbvio que o terreno também influencia muito, né? Então a gente indo para o terreno, a gente começa a olhar... Existe um melhor terreno, Edu? Não, eu acho que o terreno mais complexo ou é o mais difícil. interessante. É o que mais desafiador. Porque na verdade é o que vai gerar mais dor. Né? O mais, assim, você vai ficar mais ansioso, mas isso que é o mais legal. Aclive ou declive? Não, tanto faz. Pode ser pirambeira, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma falésia, sei lá. Então, assim, qualquer tipo de terreno é viável, né? Estudando e vendo fazendo estudos de viabilidade bem preciso, você consegue viabilizar qualquer tipo de projeto. Entende? Assim, terreno plano, beleza, é fácil. Não é fácil, ele é difícil também. Tipo um exemplo, olha só que coisa interessante, né? Um projeto que a gente fez aqui perto, né? Na cidade aqui perto. E aí uma das pessoas que comentaram a casa falaram, olha, me parece que vocês construíram a casa fora do muro, sabe? Aí eu falei, realmente, a gente construiu a casa fora do muro, mas ela não está fora do recuo, entende? Então, qual que foi a grande questão ali? Ao lado dessa residência existia uma viela, né, de acesso, entende? Para cortar o condomínio, questão de fornecedor ou questão de serviço, né, para a pessoa não dar a volta no condomínio inteiro. Então tinha uma viela lateral. Aí, em vez da gente simplesmente ignorar essa viela, criar um muro, isolar a casa da viela, o que a gente fez? A gente suprimiu o muro, recuou esse muro para dentro da residência, né? Então a gente aumentou essa viela para criar um espaço, vamos dizer, uma gentileza urbana, né? Que a gente aumentou essa viela vamos supor, de 3 metros para 6 metros. Você cedeu o terreno então, parte do terreno? Isso. Parte do terreno para criar um paisagismo, para tornar esse ambiente mais agradável. Que legal. Porém, né, quando você olha a casa, parece que é uma casa de esquina. Porque, na verdade, não existe esse muro lateral. Então, assim, e é um terreno plano. Olha simples. Que legal. Na verdade, com isso, com esse desafio, a gente criou essa ambientação que, torna-se super diferenciado. Então, assim, pra gente, o terreno fala muito sobre o projeto. Então, quando a gente olha o terreno, olha, o seu projeto está pedindo, o seu terreno está pedindo isso. E a própria arquitetura também faz isso, né? Quando a gente começa a desenhar, a gente começa a perguntar assim, o que a arquitetura quer? O que o projeto está pedindo? É óbvio que não é tirar a nossa responsabilidade e botar no projeto, mas ao mesmo tempo é olhar para a arquitetura e falar, olha, o que ela quer falar para você, né? Quer falar para a família. Então a arquitetura vai trabalhando junto com a gente. É óbvio que, né, que a gente faz, né? A gente que está orientando tudo isso, mas na verdade a arquitetura ela também pede, né? Olha, eu queria ser dessa maneira. Então, beleza, vamos trabalhar assim. Então tem projetos nossos que a gente já fez em outras cidades, que eles até, pelo condomínio, ele foi negado.
não pela legislação, porque a gente estava dentro da legislação municipal, da legislação do condomínio, mas dentro da diretoria o pessoal olhou e falou assim, esse projeto não vai ser aprovado aqui. Falei, como assim não vai ser aprovado? Não, porque eu não gostei. Não, praticamente isso, né, que não gostou. Porque o projeto era tão ousado que ele corrompia com todo o padrão de condomínio. E aí ele falava, olha, vocês vão quebrar a regra aqui dentro e pode dar algum problema. Eu falei, não, mas a gente não está quebrando a regra, está dentro da legislação. Só que, na verdade, essa imposição do gestor foi muito forte, o cliente quase vendeu o terreno, só que a gente depois desenvolveu um outro projeto, que é ousado também, mas não tão louco que nem o último, sabe? Então isso é bem interessante nessa arte de projetar. Então, cada projeto, cada cliente, cada terreno, né, o próprio projeto fala, o terreno fala, a gente, né? Então, quando a gente vai construindo esse diálogo, é mais interessante. Então, o projeto nunca é um produto, olha, eu pensei dessa maneira. Não, a gente vai investigando, vai transformando isso e pode ser que uma casa de 1.000 metros, ela pode ficar 200 metros, 300 metros, pela necessidade de cada um, sabe? Depende muito da localização, do entorno, para que ela vai ser feita, né? Para ser um momento de veraneio, se é uma casa, né, realmente de dia a dia, sabe? Então, cada caso é um caso. Então, assim, tentar diagnosticar todos esses detalhes, a gente consegue realmente construir algo diferenciado. Legal, Edu. Edu, qual que é a parte do processo da criação mais decisiva para chegar a um resultado? Você falou agora de resultado único, resultado exclusivo, feito para aquela pessoa. Qual que é a parte mais decisiva? Eu vou te dar um exemplo. Tem cliente que chega no seu escritório que ele deixa a folha em branco para você poder criar do seu jeito, né? E tem cliente, eu imagino, que vai chegar lá e eu faço questão disso, daquilo. E quando você vê que isso aí não vai dar certo, como você consegue lidar com essa situação de contradizer o cliente, falar não para o cliente, olha, isso não é funcional, isso não vai funcionar. Qual que é a parte mais decisiva desse processo todo? Então, na verdade, a gente é super transparente e super maleável também, né? Então, cada tipo de cliente tem uma personalidade, um perfil, que a gente tem que trabalhar muito bem isso, sabe? Então, realmente... Nas primeiras reuniões você já consegue perceber o perfil psicológico de cada cliente. Ah, né? sim. É óbvio que a gente sempre tenta, mas tem muita questão quando a gente vai conhecendo o cliente. No primeiro momento ele é um pouco mais, vamos dizer... Fechado. Fechado, ou joga um pouco mais na defensiva, sabe? Depois vai ganhando... Isso, aí ele vai ganhando confiança, ele vai realmente se transformando. Então, cada projeto tem a sua característica, sabe? De personalidade de cada um, sabe? Então, assim, tem clientes que até um dos primeiros projetos que a gente fez com vocês, que eles se identificaram tanto com a arquitetura, que basicamente ele fala, cara, eu nem sei se é legal até comentar isso, né? Porque assim, ele fala assim, cara, eu amei essa casa, eu quero que siga um pouco esse perfil. Fala, não, mas vamos fazer um pouco diferente. Não, eu amei essa casa, você vai fazer igual. Não, a gente não vai fazer igual. Não, vai fazer igual. E aí no desenvolvimento, cara, ou eu faço parecido, ou perde o cliente. Ou o que você vai escolher? Não deixa de ser um negócio. Então tem que gerar também, né, receita. Então a gente, não, beleza. E ficou muito bom, ficou excelente. Eu adoro a casa, amo a casa. E eu acho que até ela surpreende porque ela melhora, né? Assim, quando você vai desenvolvendo, sempre vai melhorando. Vai melhorando. Então, apesar de ela ser semelhante, você consegue fazer, mas é engraçado. pontualmente mudar alguma coisa e ficar melhor, né? Isso, com certeza. Então ela sempre vai evoluindo. Então assim, você olha a casa e fala, caramba, que legal, ficou muito boa. Surpreende até a gente, né? Porque, por mais que seria o mais do mesmo, ao mesmo tempo ela surpreende no final, sabe? Então assim, qual que é o detalhe? É muito essa questão de entender, né, o perfil do cliente e criar esse, vamos dizer, não é desgaste, mas assim, esse desafio ou tentar mostrar que a arquitetura tem muito mais do que o mercado, do que a gente observa, né? A gente fala sempre muito assim com o cliente que, vamos dizer, se você não gosta de certa música, você desliga o som. Você não gosta de assistir um filme ou outro, você também desliga e não assiste. Você quer ler, você não gosta de um tipo de literatura, beleza, você não vai ler. Agora, a arquitetura, o que você faz? Você fecha o olho? Entendi. Não, você é obrigado a absorver o que a gente vê no mercado. Então, a gente acaba tendenciando que a arquitetura é isso. Então, o padrão de São José é isso. E, na verdade, não. A gente consegue criar muito além disso, entende? Então, a gente vê no mercado, assim, não no mercado, porque o mercado acaba conduzindo, né, para o mais do mesmo. Mas, assim, se a gente for investigar, tem muita arquitetura boa em todo o território nacional, lá fora, enfim. Então, a gente consegue, dessas inspirações, tentar mostrar para o cliente que, putz, tem muito além. E aí, muitos dos clientes gostam e falam, não, vamos lá, vamos então fazer essa experimentação. E aí, surpreende, porque é um processo que dá muita ansiedade também, gera muita dor, mas é aquela dor para evoluir. Então, sempre quando a gente fala sobre projeto, né, é um diálogo.
Então é uma troca que a gente vai evoluindo, entendendo para que a gente está fazendo. É óbvio que é para o bem-estar, para você voltar para a família, para os filhos, né? Então a gente sempre gosta de realmente entender muito bem a família para a gente realmente conseguir orientar. Deixar o projeto mais assertivo possível. Né? Isso, aí com certeza. Né? E aí cada cliente tem um perfil. Né? Mas uma das questões, né, que fala sobre resultado único é a questão de você arriscar, né? De você sair do que é fácil. Uma das questões que realmente a gente gosta de provocar dentro do escritório e até entre a gente, né, seria a questão da ousadia, né, de sempre estar indignado com a questão da gente querer fazer o diferente, querer fazer algo novo. É óbvio que tem no mercado hoje se produz muitas coisas novas, muito legais, mas a gente olhar e falar, putz, podemos fazer não melhor, mas diferente, sabe? Então essa questão de realmente sempre investigar novos produtos, novas tecnologias, até trazer isso muito para o Rodrigo aqui da Temper Valley, para a equipe, é importante. Porque logo lá no início, né, quando a gente começou a se conhecer, a gente teve esse desgaste, vamos dizer, esse atrito, porque ele não desenvolvia um produto que a gente precisava, sabe? E antes, né, se a gente for pensar, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou 13 anos, mais ou menos isso, a gente tinha trabalhos que a gente precisava dessa inovação e fugir um pouco do padrão. E a gente veio com o Rodrigo, na época a gente não conhecia, né, e trabalhava com o vendedor. E aí o vendedor, ele falava assim, olha, a gente não trabalha com isso. Eu falei, não, mas isso em 2014, assim? 2015? Isso. Não, mas antes disso, porque a gente já teve um contato inicial com os seus vendedores. Que falaram que não faziam, Não fazia. Né? E a gente meio que, beleza, então perdemos o trabalho com certa ousadia. Ou seja, né, Edu? O Edu já tinha a inspiração, já tinha o que ele queria na cabeça, mas não encontrava aqui na região uma empresa que pudesse desenvolver. E foi falado alguns nãos para o escritório. Isso. Inclusive pela Temper Valley. Isso, com certeza. Foi Né? com vocês. Exato. E aí, 10 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente, em 2014, 2015, 2016, a gente chegou com um produto novo, mas não novo. É um produto, né? Talvez para a região fosse novo, né, Edu? Isso, não, mas acho que talvez o método construtivo, toda a parte de materiais é diferente. Existisse sim de um produto de madeira, um similar, sabe? Mas para esse modelo de negócio, talvez serralheria faria, mas talvez para uma indústria é um pouco mais difícil, né? Entrar em processo e tudo mais. Então a gente conversou na época, né, com o vendedor e a gente, né, ele falou que não faria. Eu falei, não, mas como assim? A gente já conversou há 3 anos atrás. Não, vocês devem fazer isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, chama o diretor, eu quero falar com o Rodrigo. Rodrigo, vem aqui, vamos conversar. E aí o Rodrigo na época falou que não, a gente não faz isso. Eu falei, meu Deus do céu, como assim a gente não consegue fazer? Quer saber? Chama o seu encarregado. Quero falar o cara da fábrica, sabe? E aí conversando com o pessoal da fábrica, ele trouxe alguns protótipos, a gente montou. Eu me lembro dessa cena, foi muito boa, né? Porque a gente montava assim os protótipos, ele vai fazer dessa maneira. Aí ele ficou olhando assim, sabe? Aí olhou pro Rodrigo, não é que dá para fazer? Aí ele falou, então vamos tentar. E aí foi o primeiro início de uma parceria, né? Assim, a gente já tinha feito alguns projetos, mas não nesse sentido de inovação, sabe? Estamos falando aqui dos brises, dos ripados, né? Sim, sim. Esse é o produto que o Edu está se referindo. Vamos trazer isso aí há 12 anos atrás, né? Então realmente era um desafio, porque o Edu falou, todo mundo fica naquele padrão das esquadrias, das janelas, das portas, e há 12 anos atrás, era algo diferente, porque o Edu já estava na frente. Ele já estava na frente com o produto e a gente não, né? Para a gente era uma novidade. E dá um receio sim, né, Edu? O desconhecido, ele gera um pouco de preocupação, né? Sim, sim. E quando eu falo na abertura do programa, desse Temp Talk, que a Temper Valley, ela é uma e depois de passar por essa casa, que a gente tem um carinho especial por essa casa, uma casa de São José, projeto do Edu e da Tati, porque realmente é uma casa que foi para a gente da Temper Valley um divisor de águas. É óbvio que a gente foi aprimorando, conquistando o mercado. Hoje a Temper Valley está em todo o território aqui do estado de São Paulo, principalmente, né? Muitos clientes de fora, às vezes conhecem, bem pelo Edu, isso é uma coisa legal de destacar. A gente tem vários clientes que visitam a sua página e que através de você, do seu escritório, chegam para a Temper Valley. Isso aumenta ainda mais nosso carinho e respeito e consideração pelo Otto Albernaz. E esse projeto é muito especial para a gente, porque ele marcou realmente uma trajetória. Quando a gente fala que você está há 20 anos no mercado e os últimos 10 em ascensão, a Temper Valley também é assim. Eu estou desde 2009, quando eu saí do Banco Itaú, e abro a empresa em 2010. Mas de 2016 que a gente começa a realmente ter uma alavancagem aqui no cenário regional, né? Aqui no Vale.
E muito passa por vocês, Edu. Desse projeto dos Breezes que o Edu está se referindo, né, Edu? Sim, sim. E o Edu é um cara, ele e a Tati são inquietos. Eles gostam de desafio, eles gostam de buscar o novo, de trazer algo, de tirar o fornecedor da zona de conforto. Isso é uma marca bem característica do escritório de vocês, né, Edu? Realmente, a gente conseguiu desenvolver outros Breezes, né? Breezes até bem diferentes, né? Que articula vidro, alumínio, enfim. E sempre vai construindo coisas novas, né? Então, e o legal, né, que a gente, né, conhecendo bem a indústria e vendo essa ascensão, vocês começaram a investir em vários tipos de equipamentos diferentes, né? E isso é mais interessante para a gente, né? Uhum. Então, tem protótipos aqui que vocês estão fazendo, né, Impressora 3D. Isso. Então, assim, vocês investindo em parte de impressora 3D, em novos equipamentos, isso fomenta mais a nossa criatividade, né? Pra gente, putz, então o céu é o limite agora. É uma coisa que liga, que une nossas empresas, Edu, o Otto Bernais e a Temper Valley, seja essa coisa do inquieto. A gente é inquieto. Sim, sim. A gente hoje tem a esquadria de alumínio, a gente tem guarda-corpo em geral, toda a linha ripada de Breezes. A gente trouxe para cá uma máquina importada que faz o corte e a dobra do ACM, então essas big doors, essas portas de 6 metros em ACM a gente faz. E a novidade agora é a esquadria de PVC. Estive agora na Alemanha e na Espanha, na Comerlin, na fábrica da Comerlin, uma empresa alemã com uma linha fantástica de esquadria de PVC. Montamos um showroom. Eu acho que é isso que nos une, essa ligação, essa identidade minha e de vocês, né? Talvez seja essa inquietude nossa, né? A gente não para, a gente está o tempo todo procurando algo novo. Sim, né? sim. E o novo acaba nos atraindo, né? Porque é um escritório também que é inquieto, um escritório que busca novidade. E quem ganha com isso é o cliente, né? De contratar um escritório, uma empresa que vai poder proporcionar o que tem de mais novo no mercado hoje, né, Edu? Não, com certeza. A Temper Valley já está presente no escritório do Otto Bernais e o Otto Bernais na Temper Valley já há mais de 10 anos. E qual que é o sentido dessa parceria com a Temper Valley? O que mais chama atenção em relação ao nosso trabalho, na visão de vocês? Eu acho que é o profissionalismo, a qualidade. É óbvio que problemas acontecem, mas assim, a gente tem visto muito que tem alguns problemas que realmente não são resolvidos, não com vocês, sabe? Vocês realmente resolvem, tem as dificuldades, né, finais de deixar tudo muito bem feito para o produto não ter algum tipo de dano, algum problema, sabe, de substituição. Isso a gente sabe que a obra, né, chega no momento final, no afunilamento final, é um momento assim tenso, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a questão de profissionalismo, a qualidade, né? Então tem muitos clientes, né, felizes assim com as entregas, né, de ele observar questão assim de processos, né? A gente vê aqui na indústria e acha espetacular todo o sistema, questão de embalagem, questão de automação. Então assim, e os equipamentos, né? E toda essa evolução, essa ascensão e investimento que você fez para conseguir atender não só o mercado, mas os arquitetos de uma maneira mais autêntica, né? Singular. Então isso é um diferencial que realmente a gente observa e vale a pena, né, orçar para sentir, não porque você tem essa indústria, os valores, vocês conseguem negociar, isso é uma questão, né, de sentar e estudar. É óbvio que tem os custos diferenciados, porque é uma indústria muito forte, tem muitas pessoas capacitadas, são profissionais diferenciados, sabe? Então a gente entende que assim, o cliente merece esse carinho. Né? É óbvio que nem todo cliente vai entender, vai sentir, perceber. E faz parte, toda né? essa qualidade, esse jogo, né? Legal. Mas ao mesmo tempo a gente acredita assim, dentro dos processos que foram desenvolvidos e das entregas, e, enfim, dos acabamentos, né? E aquele pós-venda, né? Acho que é fundamental para a gente realmente sempre indicar. E a gente bate muito na tecla aqui na Temper Valley de 3 pilares que sustentam, que mantêm uma empresa, né? E que são pessoas, processos e máquinas, né? E a gente procura sempre estar muito atento aos 3. Pessoas em relação a treinamentos, em relação a estar sempre motivando, trabalhando com as pessoas, os dois lados, comportamental e técnico, né? Processos, desde a expedição que você falou agora da embalagem, nosso produto realmente ele é muito bem protegido para chegar tudo totalmente íntegro na casa do cliente. Então tem processo para tudo, para embalar, para entregar, para carregar o caminhão, aqui na produção. E máquinas, né, Edu? Então, quando eu falo da empresa ser inquieta, a gente não para de investir em maquinários. A gente tem uma linha de produção bastante automatizada, com máquinas de corte de última geração, centro de usinagem, CNC, máquinas de embalagem. Hoje sai uma novidade e a gente compra, porque a gente a gente tem certeza que o cliente que vai entregar a confiança de um projeto para a gente, ainda mais projetos de vocês que são altamente
detalhados, de um grau de complexibilidade maior, requer um cuidado maior e máquinas cada vez mais capacitadas para entregar um excelente produto. Eu fico muito feliz de ter esse feedback de vocês. O Edu foi muito assertivo quando ele fala que existem problemas, né? E eu acho que tudo vai como a empresa resolve. A gente imaginar que uma casa de alto padrão, que vai estar envolvido uma série de fornecedores, você não vai ter um problema, é surreal. É utopia imaginar que você não vai ter um problema. Sim. A pergunta é, como você reage a esses problemas? Qual que é a blindagem que você faz no cliente? Porque quando o escritório, seja do Edu ou seja de outro escritório, passa um projeto e fecha com a Temper Valley, é porque existe uma confiança, né, Edu? E o que é confiança? É poder pegar o telefone e ligar para a gente e a gente ter a certeza que o nosso pós-venda vai lá e vai corrigir. Porque vai ter problema sim. Como é que você reage ao problema? Como é que você trata o seu pós-venda? Eu acho isso fundamental. Ter um pós-venda efetivo também é ser alto padrão. O alto padrão foi muito preso em relação ao produto. E não é somente produto. É atendimento, é pós-venda. Tudo isso aí, dentro de um contexto, traz o alto padrão. Edu, vamos falar agora de tendência. Gente, quem está nos assistindo aí, estamos aqui com um cara, uma pena a Tati não está aqui, senão trazia mais coisa legal também. Vamos falar de tendências. Me projeta a arquitetura pelos próximos 5, 10 anos. O que vem de tendência por aí? O que você está deslumbrando? O que você está enxergando pelos próximos anos, Edu? Conta pra gente. Eu acredito que talvez uns 20 anos, aí 30 talvez, algumas coisas vão mudar, porque é óbvio que a questão da inteligência artificial, enfim, outras questões que envolvem tecnologia. E as casas rápidas do steel frame? Isso, eu acho que, assim... Isso aí vai chegar com força? Você acha que vem para ficar? Então, vai acabar a alvenaria padrão? Assim, eu sempre quero pensar do lado, né, assim, mais otimista, né? Sim, acho que tem uma luz, mas talvez, assim, no mercado que a gente está inserido, né, nas condições mais, assim, sociais, enfim, outras econômicas, eu acho que ainda está um pouco distante, né? Eu não acredito que isso venha, até porque depois da nossa formação, eu acho que o steel frame, né, era uma técnica, né, que não é a técnica do futuro. Isso vai logo vai virar modelo de negócio, etc. e tal. Sim, mas talvez para o nosso nicho é um pouco diferente, né? Porque quando a gente trabalha arquitetura, a gente trabalha não necessariamente assim, depende do cliente, mas com alguns grandes vãos, com, enfim, algumas ousadias que o steel ele se limita, né? Então, se a gente for trabalhar com steel, ele entra muito mais num padrão e uma unidade habitacional de alta escala, de venda, que isso é interessante, até funciona. Em grande escala, você quer dizer, né? Isso. Então, talvez assim, o alto padrão mesmo ainda vai precisar do trabalho isso. Talvez, assim, até dê para colocar alguma coisa, né, nesse projeto, se estressar e se trabalhar muito isso, mas ainda acredito que isso vai ficar um pouco mais para frente, sabe? Mas, enfim. Legal, Edu. Vamos falar um pouquinho agora sobre projetos memoráveis. Projetos que trazem na sua memória algo afetivo, que ficou na sua recordação ao longo desses 20 anos de trajetória. Conta pra gente um projeto memorável do Otto Albernaz. Não, acho que cada projeto, ele é único, né? Então a gente trata isso muito como um filho, né? Para cada cliente tem a sua personalidade, então quando a gente conversa com os clientes, alguns são amigos, né? Então ele fala, eu gosto mais do meu projeto. É óbvio, né? Porque tem toda a sua identidade ali. Mas se a gente for pensar em memorável, mas a nossa primeira residência, quando a gente desenhou, que ela era até tipo, como se fosse um home office, né? Hoje a gente está em outra residência, mas essa residência que a gente fez, acho que é memorável por causa da questão da família, né? Uhum. Então acho que isso é importante, né? Então nessa época eu até ajudei a montar a cobertura. Colocou a mão na massa. E aí eu vi que realmente era um momento assim de bastante emoção no sentido que, caramba, olha só que como é difícil, né, e como é duro, né, viver essa obra, né, trabalhar dessa maneira. Então, realmente, né, levar cobertura, cobrir toda essa residência, realmente foi assim, inspirador no sentido... Esse é o mais memorável, né, Edu? Isso. E o mais desafiador ao longo de 20 anos? Caramba, olhar assim, meu Deus, isso aí não... Isso, depois conseguir desenvolver. Sim, tem vários projetos. Acho que cada projeto tem sua particularidade. Acho tem que seu desafio, né? Um dos grandes projetos assim, que estão sendo finalizados agora, né? Um que a gente até trabalhou em junto, né? Uma casa toda de concreto, né? Então ela tem uma parte bem lúdica, ela tem como se fosse um labirinto de jardim, sabe? Então isso é bem interessante. Eu acho que é um projeto que a gente vai depois, né, criar, fotografar em conjunto, enfim. Legal. Esse projeto é bem espetacular. Projeto Temper Valley, né, Edu? Isso.
Tem um projeto, né, de um Aras, que também foi incrível, o desenvolvimento, né, que tem um furo dentro de uma piscina, né, e aí você embaixo dessa piscina tem um spa, então é espetacular, e trabalha Conheço madeira, esse projeto. aço, Sim. enfim, tem um Ficou projeto fantástico. agora que a gente está finalizando, que é uma casa em origami. Então você fala, como uma casa em origami? Assim, ela tem todo um desenvolvimento que, para quem vê de fora, né, é praticamente um absurdo, mas ao mesmo tempo, quando você vive a casa, ela tem toda uma experiência interna, assim, realmente inspiradora, porque ela é muito diferente. Realmente é uma residência que ela é muito abstrata, então ela não tem janelas para fora, sabe? Ela tem alguns vãos que não mostram nada. Entende? Então isso é bem interessante, porque quando a pessoa, né, quando um pedestre olha, você não entende a casa, ela tem furos que não levam a lugar nenhum, sabe? Então, assim, ela não tem muro, o muro é interno e é verde, sabe? Então, quando você começa a entender, você não consegue entender. Então, ela estimula a curiosidade. Então, muitas casas que a gente produz, né, ela estimula um pouco essa questão da curiosidade, né, sabe, dessa ousadia. Então, isso é bem interessante. Tem outros aqui que eu estou pensando, tem um projeto que a gente está desenvolvendo novo, a gente até desenvolveu junto contigo também, acho que as fotografias vão ficar incríveis, que é o projeto, enfim, da Casa Singular, que é uma casa que ela trabalha alumínio, mas ela trabalha madeira laminada colada, né? E trabalha madeira carbonizada e em volta de uma piscina. Então a sala, se a gente não tivesse nada dentro dela, seria como se fosse um grande tatame, né? Porque a pessoa, né, a família que mora ali gosta muito da parte de esporte, né? Enfim, ela seria um espaço realmente incrível. Vamos lá fotografar também, né? Não, com certeza. Com certeza. Então, e o mais incrível é que cada pessoa que vai lá, ela fica meio que chocada. Fala assim, caramba, como é que vocês conseguiram que o cliente gostasse? Realmente, o cliente também tem que apostar, né? Ele olha e fala assim, é difícil. Você olha e fala, caramba, é ousado. Vamos seguir? Ele fala, não, vamos seguir. Então isso que é o mais interessante, porque o cliente também tem que estar confortável com a situação, sabe? Até acho que o mais memorável nosso seria a nossa sede, né? Que depois a gente vai conversar, a gente vai ter que orçar. Com certeza, com certeza. Brincadeira, porque a gente vai, né, desenvolver a sede. Existe o projeto, tá de pé o projeto ainda da sede eu nova? Eu consigo orçar todas as quadrilhas desse projeto. Então ela já está bem desenvolvida. A gente está numa fase muito... Vai ser um prazer para nós, a Temper Valley, Edu, poder participar desse projeto. Esse é um projeto memorável. Eu já falo com o Edu desse projeto, gente, do novo escritório deles há muito tempo, e vai ser um prazer. Isso, então, e esse é questão de memorável, sim, porque ele tem toda a nossa bagagem, ele tem toda a nossa história. É óbvio que é um projeto ousado, porque ele sai um pouco de uma linha mais escritório, ele entra em outro viés aí, que entra a parte mais de workshop, de fazer coisas diferentes, né? Fazer alguma área não de ensino, também de loja, sabe? De outros elementos que agregam valor ali dentro. E ao mesmo tempo a gente está buscando a certificação, né? A certificação LEED, a certificação de sustentabilidade. Isso é uma questão burocrática que acaba criando um certo, não atraso, mas um amadurecimento ali, para a gente conseguir realmente certificar essa construção, sabe? E Edu, e assim, que engraçado, né? Que bacana ouvir de vocês. Quando eu te perguntei qual que é o projeto afetivo, o primeiro projeto que marcou, você falou do escritório, o primeiro escritório. E agora você volta de novo a falar do escritório. Isso mostra a ligação que você tem com a família, a ligação que você tem de estar no local onde você tem laços realmente afetivos. Os dois projetos que mais marcaram você, é um que você já fez, que foi o primeiro escritório, e agora você traz aqui pra gente a criação do segundo escritório, talvez agora o final, né? E sempre dá muito... Quanta novela não passou, quanta coisa já aconteceu de um primeiro para esse agora, né, Edu? Sim. Então, que trajetória linda, parabéns. Que isso. Parabéns, muito obrigado. Parabéns. Edu, a gente está chegando aqui ao nosso final, aos finalmente aqui do nosso terceiro episódio do Temp Talk. Eu queria te agradecer muito pela sua presença e queria que você deixasse aqui um recado para quem está começando agora. Eu sei que vocês tiveram a iniciativa, você, o Lucas e o Rafa, de montar o projeto Art to Arc. há pouco tempo atrás, né? Isso também não deixou de ser uma escola para vários arquitetos que estão iniciando, né? Que tem vocês como referência, né? Qual que é a dica, qual que é que você pode passar para quem está querendo entrar na arquitetura, recém-formados e que pensam em criar uma trajetória tão bacana como a de vocês? Também tem muitos caminhos, né? Eu acho que o principal deles é realmente você amar o que você faz. Entende? Para isso não virar, né, você acordar sempre com vontade de querer melhorar, de querer mostrar o seu melhor, sabe? De você querer se desafiar. Então, assim, a primeira questão é entender
Por que você ama a arquitetura? Porque, na verdade, a arquitetura é um serviço, né? Então, é um prestador de serviço. Então, assim, você tem que saber, você tem que gostar de pessoas, você tem que atender bem as pessoas para você conseguir ter realmente um desenvolvimento, né? Uma ascensão, né? É bem devagar, né? Não é um trabalho que você escalona rápido, porque a sua identidade ainda está em esse desenvolvimento, né? Então, se você realmente gostar desse primeiro passo, né? De você, amar, o que seria amar também a arquitetura? É você entender que o espaço pode transformar a vida das pessoas, né? Então você olha, né, um espaço que foi bem construído, bem detalhado, como que isso, né, agrega valor, né? Como a pessoa se sente bem, ela olha e fala, caramba, né, que nem você viajar ou escolher um restaurante pelo quanto o carinho que a pessoa tem dentro daquele espaço, né? Se ela pensa no detalhe do encaixe dessa pedra ou dessa bancada, dessa marcenaria, como é que deve ser a experiência também dentro da parte da arquitetura, sabe? Então, assim, e esse amor é, tipo assim, gostar de detalhar. Então, assim, quando você é arquiteto, como é que eu vou executar isso? Porque como é que você vai discutir com o fornecedor para fazer algo novo? Você tem que saber detalhar. Então, se você gosta de detalhar, se você gosta de entender, né, os processos para você, né, conseguir, né, juntar um grupo de pessoas, essas pessoas mostrarem, falar, caramba, realmente isso aqui faz sentido, vamos junto caminhar e vamos junto construir isso. Isso que é o mais importante também, sabe? Então, né, a gente vem de uma escola que a gente aprende a projetar, aprende a técnica, mas também não aprende a parte de ser empresário, né, de ser empreendedor. E isso é uma lacuna, mas ao mesmo tempo, se você não tem esse embasamento muito bem constituído, né, de você, aí você talvez para dar o próximo passo é mais difícil, para você virar empreendedor, empresário. Mas por quê? Talvez você vai olhar aquilo como um negócio e você não vai conseguir ter o seu diferencial. Porque o que é legal na arquitetura é você realmente ousar, fazer algo novo, ser criativo, mas enfim, mas também não está certo você também trabalhar o lado comercial, né, o lado mais talvez tradicional, para você usar isso como negócio, e, enfim. Talvez encontrar um equilíbrio, né, Edu? Isso. Entre amar a profissão, isso, no sentido mais romântico dali, sim, né? É verdade. E também olhar para o negócio como um business, como um negócio. Sim, com certeza. Eu acho que o Otto Albernaz hoje, eu tenho certeza que vocês encontraram esse equilíbrio. Isso. Vocês conseguem empregar o amor da arquitetura romântica junto com o negócio. Isso. Eu acho que isso chama-se maturidade. Vocês alcançaram a maturidade comercial e da arquitetura. E isso fazem vocês serem o que vocês são hoje. Foi uma honra receber vocês aqui. Uma honra de verdade. Eu sou muito grato à parceria que existe entre nós, Temper Valley e o Otto Albernaz. E o que eu vou te entregar agora é simbólico, mas foi pensado com muito carinho para você, para a Tati. Eu vou ler para você, Edu, que a gente pensou em fazer, né, e trouxe aqui para o nosso Temp Talk. A gente falou de laços afetivos, de memórias afetivas. Essa residência para a gente, realmente, ela foi muito importante. Como eu falei no começo do episódio, a Temper Valley, ela muda de patamar depois que a gente entrega esse primeiro projeto, que foi um projeto, sim, que a gente falou não pela primeira vez, talvez por estar ainda começando no ramo de esquadria, né? E hoje eu olho para trás e vejo o quanto foi importante falar sim para a sua loucura, o quanto foi importante falar sim para a sua audácia. Você nos trouxe um produto que realmente revolucionou o mercado de São José em 2014, que foi os Breezes, né? E hoje a Temper Valley, ela é referência, muito passa pela parceria com você, com a Tati. E tudo nasce num projeto no Jardim do Golfe. É um projeto especial que eu externo toda a minha gratidão por vocês, por terem insistido. Eu acho que a palavra certa é insistência. De ouvir não da vendedora, de ouvir não meu e perguntar, cadê o encarregado? Deixa eu falar com ele. E uma alma abençoada naquele dia falar um sim, que hoje é um sim que nos trouxe até aqui. Então hoje a gente está aqui, passa muito por vocês acreditarem na gente. Otto Albernaz, você faz parte da nossa história. A Temper Valley tem a honra de reconhecer o Otto Albernaz, cuja confiança e parceria foram essenciais em nossa trajetória. Sua contribuição no desenvolvimento do nosso primeiro projeto de Breeze foi fundamental, moldando a trajetória da nossa empresa
e resultando na fabricação de um dos nossos itens mais vendidos. Somos eternamente gratos por essa parceria. Edu, tem cliente que procura a Temper Valley porque recorre à página de vocês, que vê os brisas de vocês e procura a gente. Então eu falo com toda a certeza do mundo. Vocês contribuíram muito para a nossa jornada. Gratidão, meu amigo, a você e a Tati por confiar tanto nos nossos projetos. É bem simbólico, mas é de coração essa placa que a gente faz para você aqui hoje, com esse primeiro projeto que marcou tanto a Temper Valley. Muito feliz aí enfim, com essa homenagem, sabe? Muito obrigado aí pelo carinho de sempre. E vamos para frente novos projetos, né? E novos desafios sempre, né? Legal, Edu. Obrigado pela participação. Chegamos ao obrigado. encerramento de mais um Temp Talk, nosso terceiro episódio, hoje mais do que especial. Você foi o primeiro arquiteto a ser chamado, Edu, e a gente tem ainda muito pela frente. Tenho certeza que virão mais projetos entre Temper Valley e Otto Bernardes, que a gente está começando só. Obrigado, Edu. Muito obrigado. Valeu.